Capítulo 35. O rei que amava a mim, mas que também caiu. Os anos passaram, e sob o reinado de Davi, Israel prosperou. As tribos estavam unidas, os inimigos eram vencidos um por um, as terras se expandiam, as cidades floresciam. Ele marchava à frente de seus exércitos, e eu estava com ele. Nenhuma batalha era perdida, enquanto seu coração permanecia firme em mim. Ele confiava, buscava minha direção, esperava minha resposta antes de agir. Ele sabia que não era sua força que trazia a vitória, mas a minha mão sobre ele. Mas então algo mudou. As guerras já não o preocupavam como antes. O peso do trono, a segurança do reino, o conforto do palácio, tudo isso fez com que ele já não marchasse para a batalha com seus soldados. Ele permaneceu em Jerusalém enquanto seus homens lutavam. E foi então que ele a viu, Batseba, bela, casada, intocável. Mas o desejo cresceu dentro dele como uma chama indomável. Davi, o pastor que me cantava com harpas no deserto, o jovem que confiava em minha justiça, o homem que recusara tomar o trono por suas próprias mãos, agora se rendia a seus próprios impulsos. Ele a tomou para si. E quando descobriu que ela carregava um filho seu, tentou esconder seu pecado. Mandou chamar Urias, o marido dela, um homem leal, um guerreiro que servia em seu exército. Mas Urias era mais justo do que o rei naquele momento. Recusou-se a ir para casa, recusou-se a deitar-se com sua esposa, enquanto seus companheiros ainda estavam no campo de batalha. Então Davi fez o impensável. Escreveu uma carta, selou-a com seu selo real e a enviou pelas mãos do próprio Urias. Uma ordem de morte, um decreto silencioso. Coloquem Urias na linha de frente e, quando o combate estiver mais feroz, recuem. E assim foi feito. Urias caiu. Batseba se tornou esposa de Davi. O mundo pensava que tudo estava resolvido, mas eu vi. O coração de Davi, antes tão puro, agora carregava uma mancha. Enviei Natã, meu profeta. Ele contou-lhe uma história de um homem rico que roubou a única cordeira de um homem pobre. O coração de Davi ardeu de indignação. Este homem merece a morte, ele declarou. Então Natã olhou em seus olhos e disse: Tu és esse homem. O peso da culpa caiu sobre ele como uma tempestade. Ele rasgou suas vestes, cobriu-se de cinzas, prostrou-se diante de mim e clamou: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Eu o ouvi. O arrependimento de Davi foi real. Ele não tentou se justificar, não culpou ninguém. Ele me buscou com um coração quebrantado e eu o perdoei. Mas mesmo assim, as consequências viriam. O filho que ele gerou em pecado morreu. Sua casa nunca mais teve paz. Seus próprios filhos se rebelaram contra ele. Mas mesmo na dor, Davi ainda me amava. E então ele escreveu. Com pena e tinta, derramou sua alma em palavras. Seus cânticos eram orações, seus versos eram confissões, seus louvores eram clamores que atravessariam os séculos. Os salmos de Davi não eram apenas para ele. Eles seriam o refúgio de reis e pastores, profetas e pecadores, homens e mulheres de todas as nações. Seriam lidos por aqueles que precisavam de consolo, por aqueles que buscavam minha presença, por aqueles que enfrentavam a escuridão e precisavam lembrar que eu sou o seu pastor e nada lhes faltará. E assim, verso por verso, um grande livro foi sendo escrito. Os anos passaram. Davi envelheceu. Seus cabelos embranqueceram, suas mãos tremiam, suas forças se esvaíam. Ele olhava para trás e via tudo o que tinha vivido, as vitórias, as quedas, a graça que o sustentou. E então chegou o momento de passar o trono. Seu filho Salomão foi escolhido, o jovem que herdaria um reino poderoso, mas que teria que aprender que sabedoria vale mais do que riquezas, que um coração reto vale mais do que exércitos. Davi o chamou, colocou as mãos sobre seus ombros e disse: Sê forte, pois serás um homem.
e guarda os mandamentos do Senhor, para que prosperes em tudo o que fizeres. E então Davi descansou. Fechou os olhos como Moisés, como Josué, como tantos outros antes dele, mas a promessa que fiz a ele permaneceria viva. Pois de sua descendência um dia viria aquele cujo reino jamais teria fim. O pastor se tornou rei, o rei se tornou salmista, e o salmista se tornou um nome eterno entre meu povo.